Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o universo de uma doença que muito frequentemente ainda é confundida com gripe e resfriado. Vamos falar da rinite, especialmente a alérgica, uma doença que deve ser levada mais a sério, pois pode comprometer e muito a qualidade de vida de uma pessoa. A rinite alérgica é extremamente frequente no Brasil e no mundo. Ela atinge cerca de 15 a 25% da população. E muito provavelmente esses números ainda são subestimados. A rinite alérgica não escolhe sexo ou idade. Pode acometer o bebê, o adolescente, o adulto, atingindo também os idosos. A rinite alérgica não é uma doença contagiosa. Ela não transmite de pessoa para pessoa. Como todas as alergias, ela tem um forte componente familiar. O que significa isso? Quando um dos pais é alérgico, a chance do filho ter alergia é por volta de 35%. Quando ambos os pais são alérgicos, já sobe para quase 50% a 70%. Então, o fator hereditário, genético, é extremamente importante. Bom, eu tenho rinite desde pequeno e já nasci com essa alergia, né, com essa doença. E na minha família também tenho meus filhos, sem contar com meus primos, tios, tias, né? A maioria dos meus familiares tem esse problema. Vamos entender melhor o que é alergia. Nós costumamos dizer que alergia, etimologicamente falando, significa fora do lugar, fora do comum. Nós preferimos dar exemplo prático. Se 10 pessoas vão a um jantar, as 10 pessoas comem camarão, e 9 ou 8 têm diarreia, cólica, lesões na pele, vômito, isto não é alergia, isto é intoxicação. Agora, se nós tivermos 10 pessoas que comem camarão, uma delas apresenta coceira na pele, vermelhidão, placas vermelhas, inchaço nos lábios, isto é fora do comum, é fora da maioria, isto é uma alergia. A rinite alérgica nada mais é do que uma manifestação de fenômenos alérgicos ao nível do nariz. O nariz é um importante órgão de defesa do nosso organismo. Atua na respiração. A cavidade nasal é que permite que o ar que chega aos pulmões seja filtrado, umidificado e aquecido. Também é responsável pela olfação, a capacidade de sentir cheiros. Nos casos de rinite alérgica, a mucosa nasal, ou seja, o revestimento interno do nariz, sofre uma inflamação e são vários os sintomas característicos. A rinite alérgica é caracterizada principalmente por espirros em salva, que são espirros em série. Ele espirra 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O nariz escorre, sai uma secreção aquosa, é uma secreção limpa, é água mesmo. Ele tem nariz bloqueado, ele não respira pelo nariz, ele tem uma grande dificuldade respiratória. Quando eu tenho crise de rinite, né, o meu nariz ele fica muito tapado e não dá para comer muito bem, a respiração não passa nada pelo nariz, né, e para dormir, durmo com a boca aberta. No início, quando eu não sabia que realmente eu tinha rinite, eu achava que eu estava gripada. As pessoas confundem, nossa, está gripada de novo? Não estou gripada, estou atacada da rinite, né? Aliás, muita gente confunde mesmo rinite alérgica com gripe ou resfriado. Vamos ver uma orientação. Entretanto, os sintomas do resfriado têm uma característica principal, que eles são associados a contágio. Ou seja, uma ou mais pessoas da família ou da escola a estar resfriada, e então o contágio explica de maneira mais fácil os sintomas, que são principalmente de um corrimento nasal, às vezes amarelado, e de obstrução. Mas raramente o resfriado se acompanha de uma coceira intensa do nariz e dos olhos, como acontece na rinite alérgica. Então, para reforçar, anote os principais sintomas da rinite alérgica. Espirros repetidos, coriza líquida e aquosa, nariz entupido, coceira nasal ou dos olhos e garganta, olhos irritados, etc. Os sintomas da rinite alérgica também podem estar presentes em outros tipos de rinite. Só o médico pode identificar os detalhes que fazem a diferença no diagnóstico. A rinite infecciosa geralmente é causada por germes, bactérias ou vírus.
O exemplo mais comum é o das gripes e resfriados. Então, na rinite infecciosa, em geral, o doente pode apresentar febre, pode apresentar uma secreção já transformando numa secreção mais espessa, com algumas bactérias. Há também a rinite vasomotora, que tem como sintoma principal o entupimento nasal. Existe um mecanismo de fechamento e abertura do nariz para exatamente aquecer o ar. E um descontrole dessa abertura e fechamento, isso é chamada rinite vasomotora. A rinite medicamentosa pode ocorrer pelo uso exagerado de medicamento ou também como efeito colateral de alguns remédios. Por isso, não se automedique. Consulte um médico. O ato de coçar o nariz é uma característica marcante dos portadores de rinite alérgica. A repetição dessa chamada saudação alérgica, ou seja, dobrar constantemente a ponta do nariz, leva ao aparecimento de uma linha nasal horizontal, que é característica dos indivíduos portadores de rinite alérgica. Coça bastante o nariz, eu esfrego o nariz como se fosse arrancar o nariz, por aquela bola vermelha. Há dois tipos básicos de rinite alérgica. Rinite sazonal, associada à polinização, ocorre apenas em determinadas épocas do ano e em algumas regiões. Rinite perene, a mais comum, e ocorre durante o ano todo. São vários os fatores considerados alérgenos que podem desencadear uma crise de rinite alérgica perene. A poeira doméstica é a principal causa de alergia no mundo todo, pois nela encontramos os ácaros, que são pequenos carrapatos microscópicos que causam uma sensibilização muito precoce, quer dizer, muito cedo na criança, vindo a desenvolver alergia. Além dos ácaros, a poeira domiciliar é composta por vários fatores. Fungos, mofo, pelos de animais, gatos, cachorros, etc., fezes de baratas e insetos, etc. O que causa as crises, eu fiz um exame, ele falou que era só ácaro mesmo, aí agora eu estou tomando remédio. São inúmeros os agentes que podem prejudicar o bem-estar de um portador de rinite alérgica. Vamos ver mais alguns exemplos. Situações de estresse também podem desencadear sintomas no indivíduo com rinite alérgica, mas não que esse estresse seja responsável pela rinite, ele apenas entra como um desencadeante. A reação alérgica varia de pessoa para pessoa e pode estar associada a mecanismo imunológico ou não. Vamos conhecer alguns outros fatores considerados irritantes. Os fenômenos irritantes são não específicos, ou seja, atuando numa mucosa já machucada ou já lesada por exposição alergênica, eles podem desencadear um episódio, como, por exemplo, a poluição do ar atmosférico, a fumaça de cigarro, cheiros fortes como inseticidas, perfumes, etc. Eu senti um cheiro mais forte, um perfume, uma flor, poeira. Se eu sinto um cheiro mais forte, os espirros já começam. O primeiro sintoma é o espirro. Não há uma regra sobre o tempo de duração de uma crise, nem quanto à forma de manifestação. A reação pode ser imediata. Os sintomas aparecem logo após o contato com uma substância alérgena. E vários pacientes também podem apresentar uma fase denominada tardia. Chamamos de fase tardia aqueles indivíduos que voltam a ter sintomas após 12 horas, até um dia após o contato com o alérgeno que desencadeou os sintomas. No processo de diagnóstico da rinite alérgica, a história clínica é muito importante. Por isso, é fundamental contar todos os detalhes ao médico. E no caso das crianças, esse relato minucioso fica por conta dos pais. É importante que os pais consigam detalhar o máximo possível essa história, desde que a criança se levanta, como que ele se levanta, se ele espirra ao levantar, se ele espirra ao entrar em contato com objetos empoeirados, quando ele vai pegar alguns livros, revistas, se ele, quando nada, as crianças que frequentam piscina costumam sair da piscina com obstrução nasal, com os olhos vermelhos ou inchados, e ao máximo detalhar a história clínica para o pediatra para que ele possa já fazer o diagnóstico. Vamos ver alguns outros métodos que também podem ajudar no processo de diagnóstico. Dentre eles, nós temos, evidentemente, o exame físico da pessoa, nós temos os testes cutâneos, ou chamados testes alérgicos, nós temos
métodos laboratoriais de pesquisa no sangue dos anticorpos que provocam alergia, e nós temos outros métodos que nós podemos lançar mão para conseguir fazer a investigação, o diagnóstico perfeito se a pessoa tem ou não rinite alérgica e a que ela tem. A rinite alérgica merece atenção redobrada. Não raras vezes, essa doença é subvalorizada pela própria família de uma criança acometida pela rinite. Entretanto, nós sempre alertamos a família e aos pediatras, de um modo geral, que ela deve ser cuidadosamente diagnosticada, tratada e verificada a sua evolução, uma vez que ela pode ocasionar uma obstrução muito importante ao fluxo de ar para a criança, e esta obstrução pode acarretar uma sobrecarga cardíaca nos casos mais extremos. A rinite alérgica é uma doença que pode se cronificar, afetando a qualidade de vida de crianças e adultos. Em primeiro lugar, ela afeta a minha profissão, porque eu sou vendedor e eu tenho que conversar, tenho que ter um diálogo com as pessoas, e a minha dicção fica péssima. Por exemplo, vou falar o meu nome Almir, eu falo Albir. É horrível, né? Olha, o dia que eu estou atacada da rinite, muito atacada, ela chega a me atrapalhar no trabalho, sim. Porque é falar, espirrar, falar, espirrar. A rinite alérgica, ela tem um impacto sobre a sociedade muito grande. Nós não temos dados brasileiros, mas nos Estados Unidos, acredita-se que o custo anual com doentes portadores de rinite alérgica chega próximo a 10 bilhões de dólares por ano. A rinite alérgica pode ter graus diferentes de intensidade. Nós temos casos de rinite leve, onde os pacientes apresentam espirros ou sintomas muito esporádicos. Mas quando esses sintomas passam a ser contínuos e prolongados, tornando essa rinite mais grave, as complicações tornam-se muito mais frequentes nesses casos. Nos casos crônicos de rinite alérgica, podem ocorrer distúrbios do sono, limitações na atividade psicomotora, baixa concentração, irritabilidade, fadiga, alterações do humor, etc. Devido à respiração bucal, podem ocorrer algumas consequências, como é o caso da alteração da arcada dentária, como é o caso da voz anasalada, até às vezes dificuldade na fala. Eu tive que procurar um médico, eu não conseguia dormir, na aula atrapalhava, nos estudos. Um erro comum, que a demora para buscar atendimento médico, acaba facilitando o agravamento da rinite alérgica, o que inclusive predispõe ao aparecimento de outras doenças. Diversas complicações podem ocorrer se a rinite não for tratada. Ela leva a infecções frequentes nos seios da face, que são cavidades aeradas dentro dos malários, dos maxilares, e com isso nós temos o aparecimento de sinusites. A própria rinite pode se tornar infecciosa porque existe muita secreção no local, então é um foco constante para infecções na criança. Pode acarretar adenoidite e amidalites de repetição. Eu fico com rinite, aí causa sinusite, dor de cabeça, às vezes eu não consigo dormir. Por outro lado, se a obstrução nasal crônica é importante e intensa, ela pode prejudicar a drenagem de ar de dentro dos ouvidos, levando a um quadro chamado otite média serosa crônica, que além de se infectar com facilidade, também pode levar a uma diminuição da audição dessas crianças. A rinite alérgica também pode estar associada à faringite alérgica, conjuntivite alérgica, asma brônquica. A associação da rinite alérgica com asma é bastante importante, bastante frequente. A mesma inflamação que nós temos na pele que reveste o nariz, chamada mucosa nasal, nós temos também na mucosa brônquica, na pele que reveste os brônquios. A rinite alérgica ainda é cercada por mitos e dúvidas. Ainda é muito comum aquela história de pensar que não há muito o que fazer. Entretanto, hoje os conhecimentos dos mecanismos das doenças alérgicas, das medicações e dos cuidados ambientais disponíveis tornam uma realidade extremamente fácil o controle dessas manifestações. São várias as abordagens para o tratamento da rinite alérgica. As complicações ou doenças associadas também devem ser tratadas em conjunto.
O tratamento da rinite alérgica pode englobar profilaxia ambiental, controle de fatores desencadeantes, profilaxia medicamentosa, utilização de medicamentos sintomáticos e preventivos, imunoterapia, uso de vacinas, cirurgia. Vamos conhecer melhor os diferentes tipos de tratamento e ver algumas orientações, a começar pelo controle dos fatores desencadeantes. O ambiente domiciliar do indivíduo com rinite alérgica deve ser o mais limpo possível, principalmente o quarto do paciente, pois é lá que ele fica quase 30% a 40% do seu dia. Anote algumas dicas. Quarto claro, arejado, com piso de fácil limpeza. Colchões e travesseiros com capa protetora. Evitar bichos de pelúcia ou objetos que juntem pó. Evitar tapetes, carpetes e cortinas. Evitar produtos de limpeza com cheiro forte. Evitar animais de pelo dentro da casa, etc. Para evitar a crise, né, o meu travesseiro, por exemplo, ele é anti-ácaros, né, então é tudo bem cuidado, meu quarto não tem tanto tapete e assim um ambiente bem aconchegante. O cigarro também é um irritante bastante importante que agrava os sintomas de rinite alérgica. Na casa do alérgico, nunca deve entrar o cigarro. Cigarro ninguém fuma aqui em casa, né? E se tem alguma visita, né, a gente pede para que não fume dentro de casa. Em algumas situações, onde não conseguimos afastar os desencadeantes, como, por exemplo, poluição, ar-condicionado, o principal seria o tratamento da mucosa do nariz com alguns medicamentos que diminuem esse inchaço. A medicina avança muito e garante cada vez mais eficácia no tratamento medicamentoso da rinite alérgica. Os medicamentos usados principalmente na rinite alérgica são os antihistamínicos, os descongestionantes e os corticosteroides principalmente. Esses são os que já estão muito bem divulgados e muito bem difundidos. O tratamento pode ser dividido em dois grupos, sintomático e anti-inflamatório. No tratamento sintomático, os antihistamínicos são fundamentais. Por quê? Porque eles diminuem os sintomas da pessoa. Eles tiram a coceira, eles diminuem os espirros, diminuem a coriza. Quando eu estou com o nariz entupido, eu falo para minha mãe que se ela tem remédio para passar. E os medicamentos anti-inflamatórios, que são considerados preventivos. Deles, o mais importante são os corticosteroides, que são medicamentos anti-inflamatórios, hormonais, bastante importantes, com alta potência anti-inflamatória e, consequentemente, excelentes no controle da inflamação na rinite alérgica. E é super importante fazer esse tratamento, seguir as orientações médicas, porque se você não fizer isso, você vai ficar a vida inteira espirrando e não vai parar. E vale mais uma orientação, agora sobre os descongestionantes. A obstrução nasal é um sintoma bastante importante na rinite alérgica, assim como nos outros tipos de rinite. E o descongestionante é uma medicação que pode ser utilizada. Porém, o paciente deve seguir rigorosamente a orientação médica. Os riscos da automedicação no tratamento da rinite alérgica são principalmente o uso contínuo de gotas nasais descongestionantes, que aparentemente resolvem o problema, mas criam no paciente uma dependência quase que total e levam a uma atrofia desta mucosa nasal, sobrepondo à rinite alérgica uma chamada rinite medicamentosa. A escolha do tipo de medicamento, bem como a duração do tratamento, depende de cada caso. Por isso, não se automedique. Consulte o médico. O Roberto, ele tem o tratamento dele com orientação médica. Quando acontece alguma coisa, é ligar para o doutor e perguntar realmente o que fazer, né? O tratamento da rinite alérgica também engloba a imunoterapia, que é um processo de vacinação para determinados casos. A imunoterapia é um processo que se usa para os pacientes comprovadamente alérgicos
que tenha o agente causador bem determinado através de testes alérgicos e em que o tratamento de cuidado geral com o ambiente e o tratamento medicamentoso não tenha sido totalmente satisfatório. Se o doente tem alergia a ácaro, a imunoterapia deve ser realizada contra ácaro. Não adianta realizar uma imunoterapia inespecífica, porque os resultados vão ser inadequados, insatisfatórios. E há também a alternativa de cirurgia para casos mais severos. O tratamento cirúrgico na rinite alérgica não é um tratamento de escolha. Nós indicamos esse tratamento apenas naqueles casos onde a carne do nariz, isto é, a mucosa do nariz, inchou tanto que já não regride mais nem com tratamento medicamentoso, nem com imunoterapia. O tratamento da rinite alérgica muitas vezes requer equipe multidisciplinar, inclusive com psicólogos para os casos mais graves de impacto emocional. E atenção, o tratamento da criança nem sempre é o mesmo do adulto. Portanto, siga a orientação do médico. O sucesso do tratamento também depende da compreensão e da adesão do paciente e de sua família. Então, o médico teria um papel de educador. Ele informaria a família e, dependendo da idade, ao próprio paciente, quais são as principais causas, o que ocasiona essa rinite alérgica, o que traz de consequências, como evitar essas causas, para que o tratamento evolua do modo mais favorável possível. É importante não interromper e nem desistir do tratamento, mesmo que os sintomas tenham desaparecido. Em caso de dúvida, primeiro converse com o seu médico. Agora vamos esclarecer uma dúvida muito frequente. Rinite alérgica e natação. Pode? No caso particular dos pacientes com rinite alérgica, é necessário que tomemos alguns cuidados, como, por exemplo, a presença excessiva de cloro na água da piscina. Ela pode ser prejudicial aos quadros de rinite alérgica. Como a reação alérgica varia muito de pessoa para pessoa, o ideal é sempre perguntar ao seu médico sobre a prática de natação ou de qualquer outra atividade esportiva. Outra dúvida comum: a superproteção dos pais em casos de crianças com rinite alérgica. Qual o procedimento mais adequado? A criança deve ser educada como outra criança. Tem que levar a vida normal. Se o outro irmão joga futebol, joga. Se joga descalço, joga. Se vai para a piscina, se toma sorvete, se fica sem camisa. Então a primeira coisa é essa: não orientar como se fosse um doente. Dá para brincar, fazer basquete, praticar bastante esporte, como qualquer criança. Na complexa tarefa que é cuidar do tratamento de uma criança com rinite alérgica, a escola também pode desempenhar um papel importante. A participação da escola no controle das manifestações da rinite alérgica seria importante, na administração de medicamentos por via oral ou por via nasal que possam ocorrer durante o período escolar e, se possível, manter o ambiente da classe o mais limpo possível para diminuir a exposição a alérgenos. O diagnóstico e o tratamento precoces amenizam o sofrimento do portador de rinite alérgica e mais, ajudam a garantir o controle da doença e diminuem os riscos de complicações. Anote alguns locais onde você pode obter mais informações sobre alergia e rinite. Serviço de alergia do Hospital do Servidor Público Estadual. Telefone 011 574 0211, ramal 1495. Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia. Telefone 011 575 6888. Ambulatório de Alergia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Telefone 011 576 4426 e 574 0548. Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Telefone 011 3069 8516. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Telefone 011 3069 6000. Cora, Centro de Orientação em Rinite Alérgica. E-mail
omion@originet.com.br. Fique atento. Na ocorrência de espirros em salva, coriza, obstrução nasal, consulte logo o médico. Como vimos, pode ser uma rinite alérgica. Só assim você controla a doença, evita complicações e pode garantir uma boa qualidade de vida. A TIM deve ser mesmo levado mais a sério.